Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa 14ª semana de atividade remota. Estamos na primeira semana do mês de agosto, na disciplina de Matemática 1, onde nós iremos fazer a correção da atividade da aula passada, que foi a tarefa do PDF. Iremos ver o conteúdo fração de uma quantidade, certo? Assim, finalizaremos os conteúdos do módulo 2 da nossa disciplina e na próxima semana estaremos estudando o módulo 3, certo? Nesta aula vocês irão resolver a atividade que consiste na resolução das questões das páginas 163, 164, 165 e 172 e vocês irão verificar as observações na agenda semanal que foi postada no grupo da turma, certo? Porque lá consta as indicações das questões que vocês irão resolver nessas páginas. Lembrando, algumas questões dessas páginas já foram resolvidas. As que não foram resolvidas, nós iremos resolver após estudar o assunto da aula de hoje, tá bem? Além disso, essa é a primeira aula dessa semana da nossa disciplina e teremos mais uma aula que é justamente a finalização dos exercícios do módulo 2. Então, a atividade, como eu falei antes, foi do PDF, né? A primeira questão pedia para escrever uma fração para representar a região colorida de azul de cada uma das figuras. Então, nós estudamos no início das frações que o numerador, que é o número que está em cima do traço da fração, ele é representado pelas partes que estão sendo consideradas. No caso dessa questão, está sendo consideradas as partes que estão pintadas de azul. E o denominador, que é o número que está abaixo do traço da fração, ele é o número do total de partes que a figura foi dividida. Sendo assim, no item A nós temos uma figura que tem 3 pedaços azuis, né? No caso 3 vai ser o numerador e o denominador será 8 porque essa figura foi dividida em 8 partes iguais. Sendo assim, no item A nós temos a fração 3/8, certo? No item B nós temos uma figura que ela foi dividida em 8 partes iguais e dessas 8 partes, 4 estão pintadas de azul, ou seja, a metade dessa figura, certo? Esse assunto nós estudamos no início das frações, né? Nós vimos a representação de uma fração. Então, no caso do item B, o numerador vai ser o número 4, porque é o total de parte que está pintado de azul, e o denominador vai ser 8, porque é o total de partes que essa figura foi dividida, certo? Sendo assim, no item A temos a fração 3/8 e no item B temos a fração 4/8. A questão 2, ela pede para que você coloque em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, as frações encontradas na atividade anterior. Pessoal, quando começamos a estudar a comparação de frações com denominadores iguais, vimos que a maior é aquela que tem o maior numerador. Então, 3/8 é menor que 4/8. Então, em ordem crescente, primeiro vem 3/8, que é menor que 4/8. Então, em ordem crescente, primeiro vem 3/8 e em seguida 4/8. Pronto, resolvemos a questão 1 e a questão 2 da atividade. Dando sequência, temos a questão 3 que pede para observar as frações a seguir. Temos a fração 7/12 e temos a fração 5/8. O item A, ele quer saber quais são os denominadores dessas frações. Bom, estudamos que o número que está em cima do traço de fração é o numerador e o número que está abaixo do traço de fração é o denominador da fração. Sendo assim, os denominadores das frações indicadas nessa questão são os números 12 e o número 8, certo? Esses são os denominadores dessa fração.
O item B pede para identificar 3 múltiplos comuns aos denominadores dessas frações, mas que sejam diferentes de 0. Os múltiplos de 8, quem são? Começa com 0 e você vai aumentando de 8 em 8. 0, 8, 16 e assim por diante. Os de 12 vai aumentando de 12 em 12. 0, 12, 24, 36 e assim por diante. No item B, ele quer saber os múltiplos que tanto é múltiplo de 8 quanto de 12 ao mesmo tempo, porém que não seja o número 0. Esses números que eu estou disponibilizando nesse item, eles são só sugestões. Temos infinitos múltiplos para esses números, certo? Então, como sugestão, nós temos o número 24, que ele é múltiplo de 12 e de 8. Temos também o número 48, que é múltiplo de 12 e de 8, né? São múltiplos comuns, porque é múltiplo desses dois números. E também temos o número 72, certo? No item B, a resposta correta: 24, 48 e 72. Se você achou outros múltiplos, está correto, certo? Aqui é só a sugestão de resposta. Então, resolvemos a questão 1, a questão 2 e a questão 3. Dando continuidade, temos a questão 4 que pede para completar as sentenças com símbolos menor que, maior que ou igual, de modo em que elas sejam verdadeiras. No item A tem 8 décimos e 5 décimos. Então, 8 décimos é maior que 5 décimos. Nós estudamos que quando duas frações possuem denominadores iguais, a maior delas é a que tem o maior numerador. 8 é maior que 5, logo a fração 8 décimos é maior que a fração 5 décimos. No item B temos 179 milésimos e 353 milésimos. Vejam, as duas frações têm denominadores iguais, né? A maior é a que tem o maior numerador. Sendo assim, 179 milésimos é menor que 353 milésimos. Viram como é simples a gente comparar duas frações com denominadores iguais, certo? Esse assunto, além de ter sido trabalhado nas videoaulas, né, nós também trabalhamos no nosso plantão Tira Dúvidas, que acontece na quinta-feira a partir de 1h, através do Google Meet. Então, a participação de todos é de extrema importância, pois lá a gente debate as principais dúvidas do conteúdo da semana e também dúvidas que persistirem a respeito das atividades daquela semana, certo? Então, a participação de todos é fundamental. Também tivemos uma questão 4 com um problema que dizia: Maria e Lúcia estudam na mesma classe. De uma lista de problemas que o professor de matemática propôs à turma, Maria já resolveu 3/4 e Lúcia 5/6. Quem já resolveu mais problemas? Pessoal, nós vamos ter que igualar as frações ao mesmo denominador para poder compará-las, né? 3/4 e 5/6. Nós estudamos na comparação de frações com denominadores diferentes que a gente faz o quê? A gente vai pegar o numerador e o denominador da primeira fração e vamos multiplicar pelo denominador da segunda fração. Então, vamos multiplicar 3/4, tanto 3 quanto 4, pelo número 6, que é justamente o denominador da segunda fração. Então, vamos fazer 3 vezes 4 e 4 vezes 6. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. Eu obtive aí a fração 18/24. Procurei uma fração equivalente. Agora, vamos considerar a fração 5/6 e vamos multiplicar o numerador e o denominador dessa fração por 4. 4 é o denominador da primeira fração. Então, vai ficar 5 vezes 4 e 6 vezes 4. 5 vezes 4, 20. 20, viu?
e 6 vezes 4, 24. Galera, só ajeitar aqui. Galera, fazendo a correção, aqui é 20, certo? Deixa eu pegar aqui o pincel. 20, certo? É 20, não é 30, é 20, certo? Então, 20 24avos é maior que 18 24avos. Sendo assim, Lúcia resolveu mais problemas, tá bem? Na questão 5, diz o seguinte: no Morro das Andorinhas existem 3 prédios, de nomes Pau-Brasil, Jacarandá e IP. Eles têm alturas diferentes. Pau-Brasil é o mais alto. Jacarandá possui 11 15avos da altura do pau-brasil e IP 13 20avos da altura do pau-brasil. Entre Jacarandá e IP, qual o mais alto? Pessoal, vamos procurar frações equivalentes a cada uma delas. Vamos multiplicar o numerador e o denominador da primeira fração por 20, por quê? Porque 20 é o denominador da segunda fração. Então, 11 vezes 20, 220. 15 vezes 20, 300. Vamos fazer a mesma coisa com a segunda fração, que é 13 20avos. E vamos multiplicar por 15, porque 15 é o denominador da primeira fração. 13 vezes 15, 165. 20 vezes 15, 300. Comparando, 220 é maior que 165. Então, podemos dizer que Jacarandá é mais alto, certo? Entre Jacarandá e IP, Jacarandá é o mais alto. Pessoal, essa foi a correção da atividade da aula passada, que foi uma atividade do PDF, né? Nesta semana, nós iremos estudar o conteúdo fração de uma quantidade. É um assunto muito importante, também não é novidade, porque vocês já estudaram na Matemática 1 as operações com frações. Dentre elas, vocês estudaram a multiplicação de uma fração por um número natural, certo? Então, para a gente encontrar a fração de uma quantidade, a gente faz uma multiplicação de uma fração por um número natural, certo? Vocês devem lembrar que em algumas atividades eu pedia para vocês selecionar algumas questões, porque a gente iria trabalhar aquele assunto em específico, que é justamente esse, né? Então eu pedi na agenda para que vocês tivessem o cuidado em observar as observações que foram feitas a respeito das questões desta aula. Então, eu coloquei aqui um problema que diz: José resolveu uma avaliação de 20 questões. Do total, ele acertou 2/5 das questões. Quantas questões José acertou? Vejam, eram 20 questões. Dessas 20, ele acertou 2/5, né, desse total. Então, nós vamos calcular quanto equivale 2/5 desse total de questões. É simples, eu vou multiplicar esse número 20 por 2/5. Eu vou ter aí a multiplicação de um número natural por uma fração. É uma multiplicação de um número natural por uma fração. 2/5 vezes 20. Pessoal, como é que resolve isso? É simples. Você vai multiplicar esse número natural, nesse caso o número 20, você vai multiplicar pelo numerador da fração. Quem é o numerador? É o número 2. Então, o primeiro procedimento que você vai fazer é basicamente isso. Você vai multiplicar o 20 pelo 2. Sempre, de início, você vai multiplicar esse número natural pelo numerador da fração, certo? 20 vezes 2, 40. E o denominador, eu repito, certo? Então, mais uma vez, quando você tem a multiplicação de uma fração por um número natural,
você vai pegar esse número natural e vai multiplicar pelo numerador da fração e vai repetir o denominador, como eu fiz aí nesse exemplo. 20 vezes 2, 40. 40 vai ser o numerador e o número 5, que é o denominador, eu só repeti. Vocês lembram que eu disse que uma fração ela representa uma divisão? Exatamente. Nós estudamos as frações aparentes, né? Que é um tipo de fração que representa o número natural. E vocês lembram que a gente dividia o numerador pelo denominador, não é? Nesse caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Nós iremos dividir o numerador 40 pelo denominador 5. 40 dividido para 5, 8. Então, isso quer dizer que José acertou 8 questões. Das 20 questões dessa avaliação, ele acertou apenas 8. Recapitulando, como é que se multiplica uma fração por um número natural? Simples. Primeiro passo, você vai multiplicar esse número natural pelo numerador da fração e vai repetir o denominador. Depois de ter multiplicado esse número natural pelo numerador e repetir o denominador, você vai dividir esse denominador pelo numerador, como a gente fez aí, ó. Dividimos 40 por 5, que é igual a 8. Simples, né? Pessoal, o assunto da nossa aula foi esse, né? Nós estudamos a fração de uma quantidade, fizemos a correção da atividade do PDF, que foi a atividade da aula passada. Essa semana nós estaremos finalizando o módulo 2, né? Nessa aula a gente estudou o último assunto desse módulo da nossa disciplina de Matemática 1, né? Estudamos fração de uma quantidade. Vocês irão resolver a atividade indicada na agenda que está no grupo da turma, né? E ainda não vai estar finalizando o assunto do módulo, ou melhor, as questões do módulo. E o nosso intuito agora vai ser finalizar todas as questões da nossa disciplina de Matemática 1, que ainda constem no módulo 2. Então, na segunda aula dessa semana, da primeira semana do mês de agosto, na segunda aula, vocês estarão finalizando as questões do módulo 2 da disciplina de Matemática 1. Estamos tirando uma aula para resolver todas as questões que ainda faltam. Lembrando também que na quinta-feira nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, onde nós iremos estar debatendo as dúvidas sobre o assunto da aula de hoje, terça-feira, que foi o assunto fração de uma quantidade. Estaremos tirando as dúvidas sobre esse assunto. Também estaremos tirando dúvidas sobre a atividade dessa semana, sobre esse assunto do módulo, certo? Também tem um grupo da turma que vocês podem tirar dúvidas a respeito do assunto estudado, tá bem? Então, conto com a participação de todos, tanto no nosso plantão de tira dúvidas, quanto também no grupo da turma, né? Esses meios são justamente para vocês interagirem, né? Como nós não estamos na sala de aula, não estamos tendo aula presencial, mas nós contamos com alguns recursos, né, que nos auxiliam nessas atividades remotas, né? São elas o WhatsApp, o Google Classroom, e eu estou acompanhando a audiência de todos, né? Estou vendo quem são os alunos que realmente estão fazendo as atividades, estão postando as atividades em dias, né? Todos vocês devem tirar foto e postar a atividade lá na plataforma, né? A participação de vocês, ela é muito importante, né? Não esquecendo que nas aulas presenciais a gente já trabalhava com a questão da participação do aluno, a gente sempre estava olhando os módulos, fazendo correção e fazendo as anotações principais, né? Principalmente nas agendas e nos instrumentais. E também na forma remota não é tão diferente. A gente está acompanhando, a gente está conferindo as atividades. Eu desejo a todos
uma ótima tarde, bons estudos e até a nossa próxima aula. Muito obrigado pela atenção de todos, certo? Como eu falei antes, primeira aula vai ser a videoaula, mais as atividades do módulo 2, e a segunda aula dessa semana vai ser a finalização das atividades do módulo 2, que estaremos fazendo a correção na próxima videoaula. Aqui fica o meu muito obrigado.